vou entrar muito naquela questão, né, do modelo de dados, justamente porque essas, né, não é foco total disso, né, e vocês já tiveram essas matérias aí de modelagem de dados. Bom, continuando na definição da arquitetura, outra coisa que você tem que definir é o projeto da interface homem-computador, né? Caso o seu sistema já tenha uma interface muito simples, não há necessidade do projeto do IHC, né? E para eles existem métodos específicos. Você pode fazer o design centrado no humano, tá? Onde a pessoa está no meio, você constrói tudo isso em volta dela. Pode ter um design participativo, onde você vai ter o seu cliente junto, né? Você pode usar o design thinking, né? Que você também vai ter a cocriação, né? Com design participativo, e tudo mais, né? Tá? Então você tem que escolher qual é o método que você vai usar e aí definindo o método você tem toda a documentação que cada uma dessas técnicas aqui usam. Então geralmente você vai no documento de arquitetura, né? Colocar referência em aonde estão esses documentos que você usou, né, para definir o projeto da interface homem-computador, tá? Lá eu deixo um pequeno, né, tá? Porque seria se essas interfaces são simples, né? Então você tem um layout, né, tal, etc. Mas se você for fazer alguma coisa mais, vou usar a realidade virtual, vai usar a realidade aumentada, você vai ter que usar algum desses tipos de método aqui para desenvolver. Esse aqui é o design thinking, tá, gente? De novo, né, não tenho lá não tem muito o que falar aqui, né? Na verdade, o que eu vou falar um pouquinho para vocês é a respeito do chatbot, né? Que é uma coisa que a gente tem usado bastante aí, né? Tá? Né? Em relação aí a ter dentro dos sistemas, né? Então, o chatbot ele pode ser, né? Com interação entre ser humano, né? Então seria chat, né? Tá? E aí eu não estou usando chatbot, mas eu posso ter uma pessoa respondendo a perguntas, né? Então isso é uma forma. E eu posso ter aquela em que eu tenho um software que vai responder, né, as perguntas aí, que é o chatbot, né? E a gente chama isso de sistemas conversacionais, tá? Como que a gente pode incorporar o chatbot? Então, existem várias formas, né, de ter esse chatbot. Eles podem ser assistentes pessoais, né? Então, aqui a gente tem, o Big Hero, né, que ele é o assistente personal de saúde, né? Tem muita gente, tem muito pesquisa, né, tentando montar aí o seu assistente pessoal, né, na área da saúde. Tem alguns aplicativos que até possuem algumas coisas. Pode ter o formato de agentes virtuais, pode estar incorporado em carros e pode ser usado em robôs também, né? Androids, geminoides. Então, se a gente pensar aqui no caso do Big Hero, ele é um robô e é um assistente pessoal, né? Tá? Então, a gente pode ter o chatbot não só no aplicativo lá, né, separado como um chat, né, mas a gente pode ter ele incorporado, né, tá? A Alexia, por exemplo, né, a gente pode falar que ela tem, né, recursos de inteligência artificial, né, para montar essa parte do chatbot. E aqui é um exemplo, né, de um chatbot que tem lá na China, né, tá? E ele está escolhendo aqui, comprando um óculos, né? Então, olha o que você pode fazer, né? Não precisa ter um site que ele vai escolher, ele vai perguntando, vai, né, escolhendo, tal, etc, né? Então, você está vendo aqui que ele vai, escolhe, né? Aí escolher pode olhar, pode ver, né? Aí você pode também ver, tirar uma foto, né, tá? Então você tira uma foto e aí vê como é que fica o óculos, olha, né? Aí você decide, né, se você quer comprar, aí você diz que gostou, quer comprar e realiza a venda, já fala onde você tá, né? E vai falar como é que você vai fazer o pagamento, como é que você vai receber e tudo mais, né? Esse é um exemplo, né, de como pode ser um chatbot. Então, o chatbot não precisa ser só aquele negócio de pergunta e resposta, né, direcionado. Você viu que aqui não, né? Tem uma inteligência realmente por trás, tá? Então, essa é a parte do chatbot. Outra coisa também que a gente tem que começar a se preocupar é com a visualização dos dados. Então, tá, eu fiz minha análise lá, meu BI, e como é que eu vou representar isso? Como é que eu vou mostrar para o meu usuário, para o meu cliente, a resposta daquilo que eu analisei? Então, existe só uma área, tá, de pesquisa dentro da interface homem-máquina, né, tá, que é a visualização de dados, e aqui é infográfico, Infovis, tá? Então, né, essa escolha do que você vai usar e como você vai usar essas cores e tudo mais não é aleatório, tá, gente? Existe todo um estudo de como você faz isso. Existem pessoas especialistas nisso, né? Tá? Eu cheguei aquele negócio das personas, né, que tem lá no exemplo anterior, é um pessoal que é especialista e é pesquisador nessa área de Infovis, tá? Então, eles fizeram todo aquele trabalho e depois chegaram à conclusão de como poderia ser, né, os gráficos que seriam implementados lá no Ministério da Saúde. E
que a gente tem que considerar, né, no desenvolvimento, né, do aplicativo e do sistema, né? Um desenvolvedor é responsável por entender e diminuir os riscos das novas tecnologias. Então, a visualização dos dados que não induzem a erro, né? Então, cuidado, isso aqui é um trabalho de TCC de um aluno meu que, né, tentou fazer uma forma diferente de apresentar resultados de exame de uma forma que o médico ou o profissional de saúde já batesse o olho e conseguisse interpretar rapidamente em vez daquele monte de número, né? Tá? Lembrar na literácia digital, ou seja, né, a compreensão, né, digital, então o letramento, né, para não ter os excluídos digitais. Segurar que a forma como os dados são apresentados não induzem ao erro e são facilmente compreensíveis para o cidadão leigo. Isso é responsabilidade do desenvolvedor, tá? Por quê? Porque eu posso, né, de repente, fazer alguma coisa aqui que o meu médico acha que o meu paciente está com diabetes e não. E aí aplica insulina nele, e ele morre. Aí a culpa, né, é tanto do médico quanto de quem desenvolveu. Tá? Então pensem nisso, que não é só colocar lá, né, tem que explicar direitinho, tem que ser uma forma que a pessoa entenda, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é a interface personalizada, né? Então, hoje em dia eu não posso colocar uma interface para todo mundo, né? Tá? Então eu posso fazer uma interface, por exemplo, aqui no caso de saúde, né? Eu posso fazer por especialidade, por doença, por perfil de paciente, né? Por perfil de cliente, né? Tá? Qual que é a forma de interação que eu vou usar, né? Chatbot, voz, realidade virtual, aumentada, né? Holograma, né? Tá? Metaverso, né? Então, hoje em dia a gente tem que pensar em tudo isso. Então, a parte da interface, a interação, né, do sistema com o cliente, com o ser humano, não é algo simples, tá? Hoje em dia, realmente, a gente tem que fazer aí um estudo à parte.